E agora é hora de a gente falar sobre felicidade. Você é do tipo que se conecta facilmente com as pessoas? Esse é um dos caminhos, viu? Para a felicidade, a gente vai acompanhar uma conversa muito legal que eu e o Mauro Talhaferri tivemos recentemente. Recentemente, a gente abordou aqui no Nova Manhã os 7 comportamentos-chave para se atingir a felicidade de acordo com os pesquisadores de Harvard. Entre eles, fazer exercício aeróbico, exercitar, né, desenvolver a espiritualidade, o contato com o novo, dedicação ao outro, afastar a negatividade, também consumir álcool sem exagero, né, de preferência evitar o álcool. E um ponto que eu e o Mauro achamos muito importante, não só a gente, como também os pesquisadores, que é a conexão com as pessoas. E é justamente sobre esse ponto que a gente gostaria de se aprofundar um pouquinho mais com a nossa convidada agora, que é a psicóloga, PhD e doutora em ciências, diretora da clínica Plenamente, Maria Alice Fontes, para falar um pouquinho como a gente faz para criar conexões saudáveis e duradouras. Comecei com uma pergunta bem fácil, hein, doutora Maria Alice? Bom dia, obrigada por participar com a gente mais uma vez. Bom dia, pessoal. Olha, falar sobre felicidade é um assunto interessante que foi possível através desse estudo de Harvard, que começou estudando mais de 700 pessoas, e ele fez comparativo, né, entre estudantes de Harvard e pessoas que eram de uma classe social mais pobre de Harvard. E eles foram a cada 5 anos estudando todas as coisas de características dessas pessoas. Foram vendo saúde física, qualidade dos relacionamentos, para ver o que de fato essas pessoas tinham como a chave da felicidade. E aí, quando a gente pergunta para os jovens, né, o que faz os jovens felizes, eles já começam falando que é dinheiro e fama. Vamos começar a falar que quem ganhar bem e ser famoso, postar, ter muitos amigos, seguidores no Instagram, no TikTok. Só que esse estudo mostrou que o que faz as pessoas felizes ao longo do tempo é a qualidade dos relacionamentos. Que você precisa estar junto com alguém que possa contar com aquela pessoa. O que a gente sabe que você não sempre tem um relacionamento perfeito, então a gente pode ter problema, pode brigar, mas isso não é o importante. O importante é se você, ao longo do tempo, sente que você pode sim contar com aquela pessoa. Claro que se você tiver um relacionamento tóxico, alguma coisa muito complicada, aí é melhor que você não esteja nesse relacionamento, porque isso pode fazer mal para você, sim, ao longo do tempo. Bom, e aí a questão primeiro, acho que identificar um relacionamento que nos faz mal e um que faz bem, talvez seja um pouquinho mais fácil, principalmente quando ele é muito extremo, assim. Agora, esse tipo de relacionamento necessariamente precisa ser um relacionamento amoroso? Eu ia chegar nesse ponto, quando a gente fala de relacionamentos, de qualidade de relacionamentos, quais relacionamentos são esses? Então, claro que quando você tem um cônjuge que está com você todos os dias, acorda com você, vai dormir com você, e você sente que tem essa pessoa do lado, isso é muito poderoso e muito importante. Mas quem não tem um cônjuge, você sim pode ter e vale os amigos, os laços de amizades que você pode contar, que você sabe que numa necessidade, numa situação de aflição, de angústia, você pode passar o telefone, pode mandar uma mensagem e que aquela pessoa vai para sua casa, que você pode contar com ela quando você precisar. Esses vínculos, né, eles são tão poderosos que os estudos mostram, até assim em relação à história de vida, que homens que mantêm mais proximidade com as suas mães na infância, tá, eles ganham mais do que pessoas que não mantêm bons relacionamentos na infância com a sua família. Relacionamentos com os pais também, ao longo da nossa história, eles predizem ansiedade.
quanto melhores os relacionamentos e a qualidade dos relacionamentos ao longo da vida, menor as taxas de ansiedade você terá depois na vida adulta. O cérebro, né, também ele é beneficiado com esses relacionamentos. Então, não é só um impacto na sua saúde física, mas sim na qualidade do seu cérebro. Então, você tem menos chances de ter problemas como Alzheimer ou demências ou perdas importantes cognitivas quando você tem relacionamentos bastante estáveis. Então, claro que o cônjuge é aquele que a gente espera que esteja com a gente lá com 80, 90 anos de idade, mas se você, né, não tem esse cônjuge, que você possa ter familiares próximos, filhos, amigos, primos, pessoas que você possa contar. Isso é que é o importante. E aí, para você manter esses relacionamentos, você precisa o quê? Ser uma pessoa empática. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de fazer vínculos, de ser altruísta, né? Não pensar só em você, poder pensar no outro, às vezes, em primeiro lugar. Isso sim prediz os bondings, né? Os relacionamentos fortes que a gente gostaria de ter. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num momento em que as pessoas elas são mais individualistas, você tem menos aquela questão do convívio em comunidade e as conexões são mais superficiais. Doutora Maria Alice, como você extrapola? Porque às vezes você tem conexão com muitas pessoas, mas todas de forma um pouco superficial e às vezes conta 1, 2 ali e olhe lá que você tem esse vínculo mais próximo. Como você, de fato, conectar com aquelas pessoas que você sente uma certa afinidade? Então, a gente vive um mundo, né, onde, olha, esses aparelhinhos aqui, eles acabam virando as nossas principais conexões. Então, as pessoas se voltam para os eletrônicos em vez de se voltar para as pessoas. Quanto tempo de tela que você fica à noite na sua casa, em vez de estar conversando e conectando com a pessoa que está do seu lado. Então, às vezes, mais importante do que o tempo que você passa com alguém é a qualidade desse relacionamento. É o olho no olho, é o perguntar como essa pessoa tá, é saber se você identifica o que ela tá passando. Então, se colocar no lugar do outro de forma empática é saber sobre os sentimentos. Eu, como psicóloga, vejo que uma das grandes dificuldades que a gente vê na clínica é as pessoas identificarem o sentimento do outro. Será que ela consegue ver que aquela pessoa está magoada, está triste, está chateada? Quando você identifica os sentimentos, você pode dizer para outra pessoa: eu percebo que você está triste, que você está magoado. E aí você conecta quando você identifica um sentimento numa outra pessoa e fala sobre esse sentimento. Isso é muito importante para manter essa conexão. Aqui no Nova Manhã a gente está conversando com a psicóloga Maria Alice Fontes e a gente está conversando sobre as conexões como uma forma de trazer felicidade. E aí a minha pergunta é, do ponto de vista do indivíduo, né? Porque a senhora está falando de olhar para o outro, da empatia, do entender o sentimento do outro. Por que isso me faz feliz? Porque eu olhando para o outro, o resultado vai ser a minha felicidade. Porque nós temos no cérebro uma área que chama os neurônios espelho. O que é os neurônios espelho? Você imita, você espelha o outro. Então, desde a infância, por exemplo, quando a gente tem um bebezinho pequeno e você olha para o bebê e ri, e aquele bebê responde com uma risada, você está estimulando naquele bebê os neurônios espelho. Se você vê, por exemplo, uma criança que tem dificuldade nos neurônios espelho, ela pode até depois caminhar para um autismo, onde ela não conecta, onde ela não percebe a outra pessoa e está muito ensimesmada, muito voltada para ela mesma.
Então, o que a gente precisa? Reconhecer no outro, porque ao reconhecer no outro, a gente faz essa conexão que seria o bonding. Então, quando a gente está no telefone, nos eletrônicos, a gente não está conectando com as pessoas. E nós estamos vendo já muito frequentemente as crianças e os adolescentes com dificuldades de reconhecimento dos sentimentos, porque eles não têm feedback, eles só ficam olhando um telefone e não têm de volta, né, a resposta que seria esperada de um outro ser humano. De uma forma prática, a gente sabe que no fim do ano as pessoas costumam fazer as listinhas do que elas querem melhorar para o próximo ano, dos seus objetivos financeiros, físicos, emocionais. E de uma maneira bem prática, doutora, é possível a gente colocar num papel quais são os passos, pelo menos os primeiros passos, para eu ampliar essa minha rede de conexão e também emendando, isso tem tudo a ver com essa nossa sensação de pertencimento também, né? Com certeza. Então, a sensação de pertencimento e importância, segundo os autores humanistas mais antigos, são as duas chaves para a gente se sentir bem. Quando a gente se sente pertencente, eu pertenço àquele grupo, àquela família, àquela classe, àquela empresa, e eu pertenço e sou importante, então eu estou feliz. Se eu não sinto nem pertencimento, nem importância, eu não estou bem. Quando você me pergunta o que eu posso fazer, eu diria que a primeira coisa é ter tempo para passar com as outras pessoas, que é o que a gente não tem atualmente. Ninguém tem tempo, está todo mundo correndo, ocupado, fazendo mil coisas, trabalhando. Nós precisamos sim dedicar tempo para estar com a família, tempo para estar com os amigos, tempo para estar com os filhos. Quantos são os pais que chegam com, às vezes, crianças e adolescentes aqui na minha clínica com problemas importantes de relacionamento que a gente só precisa que os pais estejam junto com os filhos, sem celular. Então, veja, o que a gente precisa? De tempo com os amigos, com a família. E a gente precisa que esse momento seja um momento de conexão verdadeira, onde você está olhando para o outro, onde você está tendo uma atitude positiva de reconhecimento, de encorajamento em relação ao outro. Porque a crítica, né, assim, a objeção, o que ela faz? Ela retrai. A gente não quer crítica. Então, se você está com uma pessoa e esse momento é um momento de dureza, onde você está brigando, discutindo e criticando, a tendência é que você vai querer pegar um celular e ficar lá no seu celular. Então, que tal, no momento que você estiver com alguém, você procurar enaltecer aquela outra pessoa, falar coisas positivas, né? Olhar e dizer o que você percebe que ela está sentindo. E tentar, de fato, escutar, conectar, ter empatia. São chaves para manter relacionamentos. E além do tempo, acho que também um pouco de proatividade, né? Procurar os amigos, né? Ir atrás, vamos combinar, vamos nos encontrar. Às vezes a gente fica muito esperando o convite, às vezes um convite que não vem, e a gente mesmo não toma essa iniciativa, né? Sem dúvida. Nós precisamos gastar um tempo para manter as amizades. E aí é marcar, às vezes, né, num momento atrapalhado, atribulado, as pessoas não têm tempo, mas dá essa importância, que você precisa ligar para os seus amigos, marcar um jantar, marcar um happy hour, marcar um final de semana de fazer um almoço, um churrasco, passar tempo junto. Isso aí vai estar te protegendo de solidão, do sentimento de não pertencimento. E ao longo do tempo, você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem, conectado, e isso te protege tanto da sua saúde física, quanto da sua saúde mental.
Muito bem, excelente. Eu vou fazer um desabafo aqui, porque eu sou agitadora da turma de amigas. Só que aí é impressionante como as pessoas falam assim. Você propõe e já põe lá 2 datas. Ah, que tal? Essas 2 datas. Aí as pessoas às vezes vão lá e falam assim: ah, não, eu não posso nenhuma das 2 e não propõe nenhuma outra data. Fica aqui a minha reivindicação e o meu protesto para quando você tenta organizar os encontros entre amigos. Muito boa, mas Agora, vou te contar, vai com quem pode, viu? Porque aí você vai procurar manter os vínculos com quem pode, e as outras pessoas que não puderam vão ficar com o quê? Com o famoso FOMO, que é Fear of Missing Out. E aí ele fala, putz, todo mundo lá eu não estava, na próxima ela vai querer ir sim. É isso aí, é o medo de ficar de fora. E tem o seguinte, principalmente para quem vive em cidades grandes, cidades como São Paulo, é muito fácil de inventar uma desculpa para não querer ir a um determinado lugar, para não querer encontrar os amigos. Não é nem querer, é aquela coisa mesmo do tempo, da disponibilidade. Ah, porque é o trânsito, ah, porque está chovendo, ah, porque eu trabalho, por isso, por aquilo. Ou seja, requer mesmo um esforço, né? Uma vontade e realizar isso, né? Requer muito esforço mesmo manter. A gente precisa começar os relacionamentos, manter os relacionamentos. É uma coisa que envolve muito esforço. E aí não vamos esquecer, tá? É manter os relacionamentos primeiro dentro de casa. Porque a gente precisa dos cônjuges, dos filhos, dos pais, dos primos, dos amigos. E aí nós vamos para fora. A gente precisa começar dentro de casa e expandir esses relacionamentos para fora. Excelente. Nova Manhã. Essencial. Bom, vamos lá. A gente ouviu aí a psicóloga, diretora da Clínica Plenamente, Maria Alice Fontes, e agora a gente te conta alguns dos principais destaques dessa edição.